Olá, sexto período. Estamos aqui para mais um encontro da disciplina de Fundamentos da Educação Especial. Então, hoje nós vamos dar continuidade falando sobre o autismo. Na aula passada, nós já tivemos os nossos três últimos encontros que nós iniciamos esse conteúdo do autismo. É um conteúdo que a gente fica bastante tempo. E hoje eu vou falar com vocês sobre aquelas 15 possibilidades que são apresentadas no livro Manual do Autismo, do Dr. Gustavo Teixeira, em que ele fala das 15 principais modalidades terapêuticas e educacionais voltadas ao autismo. Nós já vimos, né, gente? Eu acho que nessas últimas aulas já deu para vocês entenderem que o autismo é um mundo à parte. São muitas coisas, tem muitos conteúdos. Nós não estamos em uma disciplina de autismo, né? Nós estamos em uma disciplina de educação especial que trata de toda a educação especial. E o autismo, né? As pessoas com autismo são um dos públicos da educação especial. Então a gente tem aqui uma síntese hoje das principais possibilidades. Ah, professor, mas qual é a estratégia melhor? Qual que eu devo usar? Não tem uma estratégia específica que seja melhor que você deva usar. Isso vai depender do tipo de criança que você tem, que tipo de autismo que ela tem. Lembra que a gente já falou que são autismos? Qual é a instituição que você trabalha? Quais são os recursos que você tem, os recursos que a instituição tem, os recursos que a família tem? Então a ideia, gente, vocês aqui são professoras pedagogas, generalistas, vocês não são aqui, estão em um curso de especialização. Então a ideia é que vocês conheçam quais são as principais estratégias para que vocês, quando se depararem com a situação, tenham uma noção de para que lado ir e onde buscar. Tá? Além disso, o autismo, é sempre importante a gente lembrar do quão diverso é o autismo, gente. Então, às vezes, tem pessoas assim, ó. Eu já vi pessoas falando, né? Ah, eu fiz uma especialização ou um curso de ABA, que é uma das estratégias que a gente vai ver aqui. Eu fiquei lá por muito tempo, meses, anos, fazendo aquela especialização, fazendo aquele curso. E aí, quando eu tive uma criança com autismo, eu não conseguia usar nada do que eu aprendi no curso. Eu tive que usar outra estratégia. Sim, porque as crianças com autismo não são todas iguais. Então, a partir do momento que vocês entenderem isso, vocês vão se desapegar um pouco de tentar encontrar uma metodologia, uma estratégia, porque não existe uma estratégia que será adequada para todas as crianças com autismo. Há várias possibilidades e você vai ter que ter ali a sua sensibilidade docente para identificar qual é a demanda daquela criança e o que você pode usar. Então, isso é muito, muito forte. E, além disso, gente, crianças com autismo são crianças. Elas têm algumas diferenças das crianças que não têm deficiência, mas na maior parte elas são muito semelhantes também às outras crianças. Elas não deixam de ser crianças. Então tudo que a gente aprende é isso que algumas pessoas têm dificuldade para entender quando se trata da educação especial, né? Tem muitos professores, quando a gente faz pesquisa com professores nas redes, os professores falam assim: ah, porque eu não tive formação para trabalhar com as deficiências. Ela nem se liga que ela está falando de uma criança. Tudo que vocês aprendem, gente, no curso de pedagogia, em todas as disciplinas, vocês também vão usar para trabalhar com as crianças com deficiência. O fato é que aí vocês vão usar outras coisas, outras estratégias, algo a mais. Mas vocês, quando estiverem trabalhando com crianças com autismo, com crianças com deficiência, vocês vão usar as teorias do desenvolvimento, vocês vão usar as estratégias para ensinar matemática, para ensinar língua portuguesa, para trabalhar com arte, todo o trabalho com a linguagem, os processos de alfabetização, a psicomotricidade, tudo que vocês aprenderam da história da educação, da filosofia, da sociologia. Então, tudo que vocês aprendem para ser pedagogas, vocês vão usar com as crianças com deficiência também. E aí, sim, alguns elementos a mais que a gente discute aqui, que a gente discute às vezes nas outras disciplinas voltadas para a inclusão, que vocês vão se especializar e continuar se desenvolvendo. Então, a educação especial ela não é uma outra coisa, um outro mundo. Vocês vão usar tudo que vocês já usam como pedagogos e acrescentar algumas coisas, tá bom? Então vamos lá para as 15 modalidades terapêuticas e educacionais, né, que estão aqui no Manual do Autismo, porque essa é a ideia hoje. O livro aqui, o Manual do Autismo, ele traz essas 15, eu já orientei a leitura para vocês na aula anterior, e a gente vai pelo menos apontar quais são elas. É um complemento ao que está aqui no livro, então não adianta assistir a videoaula se você não lê o livro, você não vai compreender. Pausa agora e vai lá ler aqui o capítulo, ó. Deixa eu dobrei aqui. Página 60, que foi o que eu tinha pedido para vocês lerem na aula anterior. Então, é um complemento. A videoaula é um complemento da leitura que nós fizemos.
Ah, tá. O autor, né, o Teixeira, gente, deixa eu só falar para vocês que o Dr. Gustavo Teixeira, ele tem vários vídeos, tá? Vocês encontram vários vídeos dele na internet. Tem vídeo dele em Harvard, que ele acho que é Harvard ou acho que é Harvard ou Stanford, acho que é Harvard, que ele faz algumas pesquisas, tem alguns trabalhos assim, né, em parceria. Então, tem bastante vídeo dele, ele é bem engajado aí nas redes e vocês encontram algum material dele, inclusive falando do manual, do autismo e de outros livros que ele tem também. É só uma visão, né, gente? A gente tem que fazer escolha, lembra que a gente falou? Então vamos lá. A primeira modalidade que o autor apresenta é a orientação familiar e a psicoeducação. Gente, a partir do diagnóstico, essas devem ser as primeiras intervenções terapêuticas e educacionais. Vocês vão ver aqui que às vezes eu vou usar a palavra terapêutica, às vezes eu vou usar educacional, porque é uma relação que existe quando a gente fala de crianças com autismo. O momento do diagnóstico, a gente já conversou um pouquinho, é um momento de muita emoção, é um momento de dúvidas, um momento de preocupações e um momento de ansiedade. Então, daí é que vem a necessidade de que nos momentos de diagnóstico de que as crianças têm autismo, uma das primeiras estratégias seja a orientação familiar e a psicoeducação. É um momento de um verdadeiro estudo sobre o autismo. Gente, nenhuma família está preparada para ter uma criança com deficiência, uma criança com autismo ou qualquer outra deficiência. Então, quando a família descobre, seja já no nascimento, na gestação ou depois de alguns anos, que a criança tem uma deficiência, ela precisa entrar nesse mundo, ela precisa estudar, ela precisa conhecer. E muitas vezes nós na escola temos esse papel. Às vezes a escola é o único lugar que pode fornecer essa orientação para a família. Seja uma orientação nossa mesmo, com base naquilo que a gente sabe, ou uma orientação, pelo menos que nós consigamos indicar quais são os caminhos para onde essas pessoas devam se dirigir para conseguir suporte. Tem famílias que a gente sabe que tem como buscar auxílio, tem família que não tem família que tem recurso, tem família que não tem. Então, o papel da escola, dos educadores nessa orientação familiar e psicoeducação também é muito importante. É claro que aqui, gente, o autor fala bem especificamente de um trabalho da psicologia com psicoeducação, orientação familiar pensando no psicólogo. Nós não somos psicólogos, nós não vamos fazer isso, mas nós podemos sim dar as orientações pedagógicas que podem contribuir com as famílias e também orientá-las onde procurar o serviço de psicologia. Ainda sobre a orientação familiar e a psicoeducação, ela é essencial para aumentar a adesão ao tratamento e ao ensino. Então, quando a gente explica para a família o que é o autismo, né, esse diagnóstico, geralmente as famílias vão negar. Para quem trabalha na educação infantil sabe muito bem como que é essa questão do diagnóstico, as famílias não aceitam. Então, quando a gente vai esclarecendo com calma, com respeito para as famílias dentro daquilo que é a nossa função e também orientando elas para outros serviços, isso ajuda para que essa família possa aderir com entusiasmo e com dedicação tanto para o tratamento quanto para o processo educacional dessas crianças. E é necessário que exista essa orientação familiar e psicoeducação para gerar expectativas realistas, porque a gente encontra expectativas não realistas nos dois polos. Ou seja, tem pessoas que vão para um lado assim, eu tenho um filho com deficiência, eu tenho um filho com autismo, então pronto, está tudo perdido, está tudo acabado, acabou todos os sonhos que eu tinha para aquela criança, ela é uma pessoa com deficiência, ela não vai conseguir fazer nada, ela não vai ter autonomia, que é aquela expectativa extremamente negativa. Isso geralmente a pessoa vai ter quando ela não sabe dos potenciais que as crianças têm e do quanto a educação e o trabalho terapêutico podem contribuir. E também aquela expectativa muito do outro lado, de que, não, a minha criança tem autismo, então eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo outro, porque eu vou curar o autismo dela. A pessoa ela tem tanta expectativa exagerada às vezes que ela sai um pouco daquela ideia de amenizar e romper barreiras e ela tem muitas famílias que pensam que podem curar o autismo das crianças. E aí, infelizmente, hoje, no dia que nós estamos hoje, não há cura para o autismo. Então, isso também a gente tem que deixar bem claro para as famílias quando isso chegar, se houver aí uma oportunidade de a gente conversar sobre isso. O segundo ponto que o autor traz é o enriquecimento do ambiente. Esse é um ponto muito interessante
que ele também é terapêutico, porque aqui ele fala mais assim na perspectiva de orientar as famílias para enriquecer os ambientes domiciliares, as residências das crianças. Porém, nós, pedagogos, somos especialistas em enriquecimento de ambiente, né? A gente faz isso nos nossos espaços o tempo inteiro. Então aqui, gente, é algo que é simples, mas que traz resultados muito positivos quando o espaço doméstico ou educacional tem uma riqueza de estímulos e geralmente estímulos sensoriais diversos. Existem alguns protocolos de intervenção que são específicos e que podem ser pesquisados, ou seja, se você busca na internet, existem protocolos, assim, como enriquecer o ambiente para criança com autismo. Então a gente pode buscar esses materiais, pode fornecê-los para a família, ou a gente pode também usar isso para o nosso enriquecimento de ambiente escolar, educacional. Então, assim, são duas perspectivas, né? É nós fazermos esse enriquecimento de ambiente no nosso espaço escolar e também uma orientação, eventualmente, para as famílias, para que elas consigam também promover esse enriquecimento de ambiente lá nas casas delas. Então, a gente pode trabalhar aí nessas duas frentes. E por que estímulos sensoriais? Porque a gente vai ver mais para frente também, e nós já falamos 2 aulas atrás, que as crianças com autismo, muitas delas têm comorbidades. E uma das principais comorbidades que algumas crianças com autismo têm, não são todas, é o transtorno do processamento sensorial. Então, é criança que ela tem dificuldade para lidar com estímulos de audição, com som, ou com estímulos visuais, com muitas luzes, ou com o escuro, ou crianças que têm muita dificuldade para lidar com o toque, com o tato, com texturas, com sabores, toda a questão do paladar, enfim. Então, a gente tem aí muitas crianças com autismo que têm um processamento de transtorno sensorial, ou seja, ela não processa a questão sensorial como deveria, e aí é importante que a gente faça esse enriquecimento do ambiente com questões sensoriais, né? O que seria? Aí eu fazer um tapete com várias texturas para a criança andar, se acostumar com aquelas texturas, trabalhos com sabores, toda a questão de a criança tocar em vários tipos de texturas, trabalho com imagens, trabalhos com sons, diversos tipos, som alto, som baixo, som grave, som agudo, enfim. Então, quanto mais. Não significa, gente, entupir a criança de estímulo. Não é isso. Significa você trabalhar com esses estímulos, observando a resposta da criança, identificando quais são as principais demandas dela, aquilo que ela dá conta, aquilo que ela não dá, porque tem gente que pensa que enriquecer o ambiente é encher a criança de estímulo, inclusive estímulos que são agressores para ela. Então não, tem todo um processo aí que precisa ser trabalhado, mas é algo bastante importante. Depois entra um tópico que é um tópico que nós temos que ter muito cuidado, principalmente nós da área da educação, que é a medicação. Não há medicamento que trate no sentido de cura do autismo. Nós temos vários medicamentos, sim, que eles contribuem para o tratamento. Tá? Vamos dizer que então, o trate eu poderia tirar dali. Mas não tem um remédio para curar o autismo. Né? Isso a gente tem que já ter bem claro. Porque se houvesse uma cura, então não teria o autismo. Alguns remédios eles podem contribuir, gente, tratando os sintomas alvo do autismo, que são os remédios que tratam, entre aspas, o autismo, que muitas pessoas falam, que a gente fala, né? Principalmente os sintomas comportamentais. Então, é sim bem comum que crianças com autismo, principalmente aquelas crianças com autismo que têm bastante comprometimento de comportamento, que elas tomem medicamentos. Mas esse medicamento não é um remédio para tratar ou curar o autismo. Não. É um remédio para os sintomas. A criança não para quieta, a criança não tem concentração, a criança é agressiva. Então, os remédios eles vão nessa direção. Não é um medicamento que vai curar o autismo. Acho que isso vocês já sabem, mas é importante a gente deixar bem claro. Né? As comorbidades, que é aquilo que a gente falou que vem junto com o autismo, né? Muitas vezes podem ser tratadas com intervenção farmacológica. Então, a criança tem o autismo e tem um TDAH. Ela pode tomar um remédio direcionado para o TDAH. A criança tem autismo e tem problemas de saúde gastrointestinais. Ela pode tomar um medicamento para esses problemas gastrointestinais que vão talvez contribuir também para uma melhor qualidade de vida e para um melhor estudo dessa criança. A criança tem autismo e tem uma síndrome de ansiedade.
alguma crise de ansiedade. Então, a criança pode tomar um remédio direcionado para a ansiedade, que controle essa ansiedade e aí vai contribuir para o desenvolvimento dela e tudo mais. Então, essa questão da medicação ela é importante. Nós, professores, temos que ter muito cuidado, porque nós não somos médicos, nós não receitamos medicamento, nós não podemos fazer isso, nós não devemos nem dar os remédios para as crianças, o ideal é que não aconteça, que seja a própria família que administre, mas aí, claro, tem as regras ali de cada instituição, né? Mas é algo que é sempre preciso ter bastante cuidado. Nós não temos nem que opinar, gente, sobre isso, tá? E aí eu vou fazer uma crítica agora aqui. Eu vejo muitas professoras e muitos professores que tentam convencer as famílias a medicar as crianças. Esse não é o nosso papel. Então é algo que é bem interessante que se faça uma reflexão, tá? Medicação é área médica. Nós temos, claro, sim, que quando a família precisa de algum auxílio, ou às vezes a gente sabe que a criança tem um tratamento prescrito e a família não faz o tratamento, então aí pode ser uma questão de negligência, a gente tem que estar atento. Mas nós não somos médicos, nós não temos que receitar e nós não temos que induzir as famílias a medicar as crianças. Isso é uma questão ética que envolve o nosso trabalho. O quarto tópico que o autor vai trazer aqui no Manual do Autismo, eu estou confundindo porque hoje eu estava lendo o Manual Antirracista, e aí eu quase falo o Manual do Racismo aqui. É o Manual do Autismo. Ele fala da terapia cognitivo-comportamental. Aqui a gente entra, gente, aqui nós entramos nas teorias da psicologia. Então, a cognitivo-comportamental é uma das vertentes da psicologia. Então, uma das estratégias para você lidar com o autismo, no que se refere à terapia, tratamento e educação, é a terapia cognitivo-comportamental. Ela é bastante utilizada e contribui muito para o reconhecimento e a regulação das emoções das crianças. Então, aqui, gente, a gente está falando de estratégia terapêutica mesmo, né? Nós não vamos fazer terapia cognitivo-comportamental com as crianças, porque nós não somos terapeutas, mas muitas crianças com autismo que nós vamos trabalhar na escola, elas farão no contraturno, né, como até um atendimento especializado, elas participarão de terapia cognitivo-comportamental e é importante, sempre que possível, que nós tenhamos conhecimento disso, que nós talvez possamos ter contato com esse terapeuta, com esse psicólogo. Muitas vezes os próprios terapeutas nos procuram na escola para saber como que a criança como que ela atua na escola, como que ela se desenvolve, como que ela se relaciona. Então, muitas vezes, essa ponte entre nós e os terapeutas cognitivo-comportamentais, essa ponte é criada. O ideal é que sim, ela exista, mas claro que a gente sabe que nem sempre acontece. Mas, de um modo geral, é importante saber que a terapia cognitivo-comportamental ela tem um efeito bastante positivo em relação ao trabalho com as crianças com autismo, pode reduzir comportamentos repetitivos, aqueles comportamentos estereotipados, muito útil para controlar a raiva e promover novas habilidades. Então, é um processo longo, gradual, desenvolvido por um terapeuta, por um profissional da área da psicologia, mas que vai refletir no nosso trabalho. O quinto tópico é o treinamento em habilidades sociais. Acho que o nome já diz, aqui vem, né? Um treinamento de habilidades sociais, e aí a gente tem que resgatar lá as características do autismo. Lá entre os sintomas do autismo a gente viu que tem os déficits sociais de interação e tudo mais. Não são todas as crianças com autismo que têm assim muita defasagem nas habilidades sociais. Não são todas, mas muitas têm. Então, para aquelas crianças que têm bastante defasagem em habilidades sociais, o que é isso? A criança não brinca, não interage, não conversa, não se expressa, ela não faz amizade, ela não brinca com as outras crianças, não participa de atividades coletivas. Então, quando a criança tem bastante demanda em relação às habilidades sociais, esse treinamento de habilidades sociais pode ser muito positivo. Ele é essencial, dado esse comprometimento que a esfera social sofre por conta do autismo. E ele se refere a quê, basicamente? Ensinar e treinar, a palavra é essa mesmo, ensinar e treinar habilidades importantes
tanto de comunicação quanto de interação social. A gente não pode esquecer que quando a gente fala de interação social, de habilidade social, a gente está falando também de comunicação, porque a comunicação é uma habilidade social das mais importantes. E aí, lembrando, tem criança com autismo que vai falar, tem criança com autismo que não vai falar, tem criança com autismo que vai se expressar vai ter expressões, né, faciais que comunicam, tem criança com autismo que não, e por aí vai, tem muita diferença. E aqui a gente está pensando mesmo em olhar nos olhos, né? Esse tipo de treinamento, gente. Ensinar a criança a olhar no olho de quem treiná-la, né? Para olhar nos olhos de quem está falando com ela, para que ela reconheça gestos faciais, para que ela saiba como que funciona uma conversa, que quando alguém faz uma pergunta para ela, o correto é que ela responda, que quando ela precisar de alguma coisa, como que ela pode fazer uma pergunta. Então, tudo isso, olha só, gente, tudo isso é treinável. É também um trabalho desenvolvido no âmbito das psicoterapias, mas também tem muita coisa que a gente pode fazer na educação. Né? Nós ficamos muito tempo com essas crianças e nós ficamos mais tempo com elas muitas vezes do que os próprios terapeutas. O terapeuta vai ficar com ela 2 horas por 1 hora e meia por dia durante 2 vezes na semana. Nós vamos ficar com ela 4 horas por dia, 5 vezes na semana. Então, se a gente propõe estratégias simples de fomentar para que essa criança faça contato visual, para que a gente trabalhe com imagens, com figuras, com jogos que trabalham as expressões, né? Brincar aqueles jogos tipo cara a cara, assim, outros jogos de expressões faciais, estimular o diálogo de diversas formas a partir dessa criança. Então a gente tem sim como fazer esse estímulo para as habilidades sociais da criança, tendo em vista que a gente permanece bastante tempo com elas. Esse treinamento, geralmente, né, como que geralmente ele funciona? Muitas vezes inicia em consultório, lá com os terapeutas, de uma forma simulada, então ele vai simulando todas essas habilidades sociais com a criança, e depois é extrapolado para o cotidiano da criança ou do adolescente com autismo. E é aí que entra, geralmente, aquele vínculo entre o terapeuta e o educador. Muitos terapeutas, quando trabalham com crianças com autismo, às vezes eles usam a família para fazer essa ponte, ou senão eles mesmos pedem para a família o contato dos professores, porque quando chega nesse momento de extrapolar esses treinamentos lá do consultório para o cotidiano, para a sociedade, é muitas vezes na escola que isso pode se consolidar. Então, os próprios terapeutas muitas vezes buscam, e seria o ideal, contato com os profissionais da educação para que o trabalho que eles estão desenvolvendo lá no âmbito terapêutico se estenda também para a sala de aula. E aí aqui, gente, entra o método ABA. O método ABA, acho que de todos os que nós vamos ver aqui, ele é um dos mais conhecidos. Acho que entre as três estratégias mais conhecidas, tá? Ele é um método que as pessoas para poder dizer assim, ó, eu pratico o método ABA, existe uma formação, um curso, esse curso ele é privado, ele é pago, ele muitas vezes é bem caro, então para ter essa formação, você recebe uma certificação do método ABA, você precisa, claro, fazer todo esse treinamento. Mas aqui a gente vai ver, de um modo geral, qual é a lógica e quais são os princípios que a gente, muitas vezes, mesmo sem saber que isso existe, a gente acaba utilizando esses princípios no nosso trabalho pedagógico. O ABA é uma sigla, né, que ali o nome é em inglês, mas traduzindo assim, de uma forma mais literal, é uma análise do comportamento aplicado. Então, o método ABA ele está totalmente relacionado com o comportamento da criança. E ele é o que? Olha o que ele é, gente. Um treinamento para corrigir os comportamentos problemáticos e estimular os que sejam assertivos, positivos e práticos. Então, aqui eu já vou abrir um parênteses, tá? O método ABA ele é baseado no behaviorismo. Tem ali a sigla, né? O behaviorismo é uma outra corrente da psicologia. Lembra que a gente falou que tem lá a corrente cognitivo-comportamental? Aqui a gente está falando da corrente behaviorista, que é a corrente comportamentalista da psicologia. Então, ela tem sim resultados comprovados no trabalho com autismo. Inegável. Porém, outras correntes da psicologia criticam esse tipo de trabalho, porque se vocês assistirem os vídeos, gente, assim, ó, geralmente em sala de aula eu levo alguns videozinhos, mas entra no YouTube e digita lá
Método ABA para criança com autismo. Vai ter um monte de videozinho. E esse método, assim, no início ele é trabalhado bem como um treinamento. Você solicita alguma coisa para a criança, que ela tenha um determinado comportamento, ou que ela não tenha um determinado comportamento ruim. Quando a criança faz, ela ganha uma recompensa. Se ela não faz, ela não ganha recompensa. E aí a crítica é bem dura, tem gente que fala que é quase um adestramento da criança e por aí vai. Tem sim um caráter de treinamento. Essa crítica ela faz sentido, assim, porque treinar não é o mesmo que ensinar. Nós, professores, precisamos saber disso. Porém, o método se mostra efetivo trabalhando dessa forma. Então aqui nós não estamos aqui para julgar, cada um aqui vai trabalhar dentro da perspectiva que acredita. Mesmo que a gente julgue, a gente acaba fazendo muito isso com as crianças na escola o tempo todo, gente. Né? Mesmo com as crianças que não têm deficiência, a gente fica o tempo inteiro, né? Ó, se vocês fizerem a tarefa, vocês vão pro recreio. Se vocês fizerem não sei o que, vocês vão brincar. Se não fizer, não vai ter. Se fizer alguma coisa errada, vai pra diretoria. É quase que um behaviorismo aqui, né? É você dando recompensa ou punição conforme a criança faz ou não faz aquilo que você espera. Então, esse método ele já está presente nas práticas pedagógicas. E aqui ele é usado de uma forma bem sistemática. Lembrando, gente, que isso aqui é um curso, tem todo um detalhamento de como que tem que se fazer. E quem faz isso geralmente são profissionais da psicologia, às vezes um psicopedagogo, mas tem que ter a formação no método ABA. Mas o princípio basicamente é esse e a gente usa esses princípios. Então, o que isso quer dizer? Que você pode muitas vezes usar esses princípios das recompensas com a criança com autismo, para que quando ela tenha comportamentos positivos, você recompense e isso vai fazendo com que ela repita mais aqueles comportamentos positivos. E quando ela tiver um comportamento que não for legal, quando ela bater, xingar, gritar, fizer birra, aí ela não vai ter o bônus, o reforço positivo. E aí, então, que é o reforço negativo que a gente chama, né? Então, e aí também tem a ideia de punição, mas aí o behaviorismo aqui não chega tanto na punição, é mais o reforço mesmo, ou positivo ou negativo. E é sim uma estratégia que traz um resultado. Ainda sobre o método ABA, gente, tem várias técnicas comportamentais e essas técnicas elas podem promover o quê? Elas podem levar à aprendizagem, elas podem levar a criança a se motivar, porque é muito perceptível para quem já trabalhou com autismo que algumas crianças não têm motivação para fazer as coisas. O ABA também contribui para a comunicação da criança, para o desenvolvimento de habilidades verbais, então são muitas possibilidades a partir desse método. Uma sugestão que eu deixo nessa aula, inclusive pode ser agora, pausa aqui o nosso vídeo, vai ali no YouTube e veja como que é aplicado esse método, experiências com o método ABA, ele é interessante. Tá? Existe sim uma crítica, mas ele apresenta resultados satisfatórios. Claro que provavelmente não vai ser efetivo para todas as crianças, como a gente vem comentando, mas para um grupo de crianças sim, ele traz uma eficiência interessante. Depois nós vamos para o 7º tópico, que é a fonoaudiologia. A fono é uma área, né, a gente já conhece, já fala bastante da fonoaudiologia. É essencial para o desenvolvimento das habilidades de comunicação. Desde a primeira aula do autismo, a gente vem falando que muitas crianças com autismo têm os seus sintomas relacionados à comunicação, então daí a importância da fonoaudiologia, tanto para uma comunicação verbal quanto não verbal. E os ganhos, gente, de um bom trabalho realizado junto à fonoaudiologia para crianças com autismo, eles podem ser bem significativos de chegarem à autonomia da criança, a qualidade de vida, a autoestima, porque uma comunicação, quando a criança não tem uma comunicação adequada e ela desenvolve uma forma de comunicação, sem dúvida ela vai ter mais autonomia. E a autonomia é um dos focos da educação especial que tem que estar na nossa mente o tempo inteiro. Então, um outro ponto importante, gente. Muitas crianças com autismo geralmente precisam de um trabalho da fonoaudiologia. E aí nós, como professores, não somos fonoaudiólogos. Mas a escola, como um todo, muitas vezes tem acesso, tem onde indicar, tem recurso, conhece o profissional, orienta a família. Então a gente tem como fazer um papel para que essa criança venha a ter acesso ao atendimento da fonoaudiologia, que pode ser bem importante para ela. Outra área que é uma irmã da pedagogia, né, é a terapia ocupacional. Então aqui a gente chegou meio que nas áreas, né?
a fonoaudiologia, que é uma área do conhecimento, a terapia ocupacional, que é uma outra área do conhecimento, e que tem, gente, uma relevância muito significativa também para as crianças com autismo. Aqui a gente vai se referir bastante ao ensino de habilidades cotidianas para tornar a criança o mais independente possível. A terapia ocupacional ela trabalha muito nesse viés, né, de promover habilidades para que a pessoa consiga desempenhar suas funções acadêmicas, pessoais, sociais e por aí vai, com o máximo de independência. O que é a independência? É a autonomia. Sempre que a gente destaca que a educação especial ela tem como foco a autonomia dos sujeitos, seja pessoa com autismo ou com outras deficiências, sempre que a gente falar de autonomia, a gente tem que olhar para a terapia ocupacional, porque a terapia ocupacional é a grande parceira da pedagogia, do campo da educação, no que se refere a uma autonomia ampla para as pessoas com deficiência e, nesse caso, as pessoas com autismo. Aqui, gente, a gente pode falar de alimentação, de vestimenta, higiene, estudo, relacionamento, ou seja, uma busca constante pela máxima autonomia do sujeito. A terapia ocupacional, ao trabalhar com as crianças com autismo e ao trabalhar ao nosso lado, em parceria, inclusive nos orientando também, ela contribui para que a gente alcance a máxima autonomia possível em cada caso. Lembrando mais uma vez, nunca vou cansar de falar isso, cada caso é um caso, então nem toda criança vai chegar na mesma autonomia que a outra. Porém, todas elas têm sim um potencial de autonomia que precisa ser explorado e que a terapia ocupacional é a área que mais tem autoridade para falar sobre isso. Aqui a gente chega na terapia de integração sensorial, porque bem no comecinho aqui, quando a gente falou de enriquecimento do ambiente, nosso tópico 2, eu relembrei, né, para vocês que uma das principais comorbidades do autismo é o transtorno de processamento sensorial. São as dificuldades que a criança tem relacionadas aos sentidos, né, audição, visão, paladar, tato, olfato. E para que a gente consiga trabalhar isso para além daquele enriquecimento do ambiente, existe um trabalho que geralmente é promovido pelo terapeuta ocupacional também, que é a terapia de integração sensorial. Aqui a gente lembra que muitas crianças têm esse transtorno de processamento sensorial e essa proposta ela prevê auxílio para a criança interagir com as informações sensoriais do ambiente. Aqui a gente está falando desses desconfortos, desconforto com som, com luz, com odor, com toque. Então, esses desconfortos, eles são muito prejudiciais. Muitas vezes a criança tem comportamentos estereotipados, repetitivos, agressividade, por conta de desconfortos sensoriais, e a gente às vezes demora muito para perceber. Por isso, esse trabalho dos profissionais, terapeutas nesse caso, com a integração sensorial é muito importante e isso pode reverberar naquilo que nós desenvolvemos em sala de aula, também olhando para a questão dos sentidos. Nós trabalhamos muito com os sentidos, gente. Nós, educadores, trabalhamos muito com os sentidos. Então, vale a pena a gente fazer uma leitura um pouco mais aprofundada sobre essa ideia de integração sensorial, que isso pode qualificar muito o trabalho que nós já desenvolvemos com os estímulos sensoriais para as crianças. Vale a pena a gente fazer esse investimento de estudo, né? Aí entra um outro método também bem conhecido, assim como o método ABA, o método TISH é um outro método muito utilizado no trabalho para as crianças com autismo. Aqui também existe um curso para você ser habilitado, certificado no método TISH. Né? No futuro, quando vocês tiverem tempo, vocês podem se interessar por esses métodos e fazer essas formações. Mas aqui o método TISH está vindo de ensino, né, gente? Então, já é algo que a gente pratica bastante na sala de aula mesmo com as nossas crianças. Ele também é uma sigla para um termo em inglês que significa tratamento e educação de crianças com autismo e dificuldades de comunicação. Então, ele está muito vinculado para quem tem autismo, mas não necessariamente só autismo. Às vezes, o método TISH é usado com crianças com outras deficiências intelectuais que prejudicam a comunicação também. Essa metodologia, gente, ela é muito utilizada e basicamente se refere ao ensino de habilidades, ao ensino da criança por meio de pistas visuais.
Aqui a gente está falando de cartões ou figuras que representam ações com informações passo a passo. Não é ainda aquele método de comunicação que a gente já vai ver que é outro método, PEX. O TIS é eu ensinar por meio das figuras, por meio das ilustrações, eu avaliar a criança por meio das ilustrações. Então, não é necessariamente uma estratégia de comunicação, é uma estratégia de ensino. É bem forte isso. E aí, aqui só retomando, gente, o método TIS vale a pena também vocês investigarem um pouquinho sobre isso, se aprofundarem quando vocês tiverem interesse. Sabe o que está vinculado muito com o método TIS? A ideia de trabalho com as crianças com autismo com rotina. Eu tenho quase certeza que vocês já devem ter ouvido falar que as crianças com autismo elas respondem muito bem à rotina. E o método TIS trabalha nessa perspectiva. Por isso que está aqui, ó, figuras que representem ações com informações passo a passo. Então, para a criança com autismo, o método TIS diz para nós que é muito importante que você tenha uma rotina visível para ela em sala de aula, que ela vai chegar na escola, tá lá a foto da professora que vai trabalhar com ela na primeira aula, depois tem a foto da professora de artes que vai chegar, depois tem uma figura que ilustra o recreio, então ela sabe que ela vai para o recreio, depois ela tem a aula de música. Então, quanto mais você trabalhar com essas rotinas por meio de figuras com a criança, isso ajuda ela a organizar-se. Ela diminui a ansiedade, ela sabe o que ela tem que completar e o que vem depois. Também, quando você vai ensinar alguma coisa, né? É importante que você fracione aquilo que você quer que a criança aprenda e trabalhe por etapas, sempre ela tendo a visão de cada etapa e depois a visão do todo. Se vocês buscarem também vídeos para ver como que os professores trabalham esse método TIS, vocês encontram bastante coisa na internet, no YouTube, nos vídeos. Os vídeos ajudam bastante, gente, a gente a perceber assim como algumas pessoas já vêm trabalhando com essas estratégias nos seus contextos. Então busquem aí por vídeos, né? Só pesquisar ali no Google, no YouTube, aplicação do método TIS para crianças com autismo. Vocês vão encontrar vários vídeos. É bem interessante essa estratégia e é uma das possibilidades mais eficazes em sala de aula e que nós conseguimos trabalhar. Aqui, gente, eu vou voltar mais uma vez, só reforçando que trabalhar com essa fragmentação do mais simples para o mais complexo, deixar tudo de forma visível para as crianças, organizar rotina em sala de aula. Eu não sei se vocês perceberam, mas isso já é uma coisa que é da pedagogia. A gente já deveria trabalhar assim com todo mundo. O que esse método vem dizer é que quando você tem alunos com autismo, você precisa potencializar essas estratégias, porque para as crianças com autismo isso vai ser essencial. Basicamente é isso. Aí aqui sim entra o método PEX, que é um método de comunicação. Ali no TEACH a gente está falando mais de métodos de rotina e de ensino. Aqui não, aqui são as pranchas ou pastas ou os cartões de comunicação, que é quando a criança não fala. Então você constrói uma pasta de comunicação para ela, como se fosse um caderno aqui de comunicação. Ó, eu tenho aqui o meu caderno de comunicação. É meu, eu sou a criança com autismo, a pessoa com autismo é meu. O método PEX fica com a pessoa com deficiência, com autismo, e ela é que usa para se comunicar com quem ela quer se comunicar. É um material de comunicação dela. Aqui é um exemplo, tá, gente, de como seria, por exemplo, para ela se comunicar, né? Um cartão, ela aponta o que ela quer, ela aponta o que ela quer e o que ela quer. Ali o sim ou não, mas claro que aqui é bem simples, né? Isso pode ser muito mais sofisticado. PEX também é uma sigla de um termo em inglês que significa um sistema de comunicação por troca de figuras. Nós vimos, quando estudamos as outras deficiências, que a ideia de comunicação alternativa, que é uma forma de um recurso de acessibilidade. Uma comunicação alternativa é um recurso de acessibilidade, é uma tecnologia assistiva também. Então, o PEX é uma forma de acessibilidade para tornar criar uma comunicação efetiva para a pessoa. Não são só pessoas com autismo que utilizam do método PEX. Tá? Pessoas com deficiência intelectual que por causa disso não conseguem se comunicar, pessoas com deficiência física que por causa disso não conseguem se comunicar. Então, muitas utilizam também esse tipo de comunicação. Trata-se de cartões com símbolos para aprendizagem de habilidades de comunicação, são cartões, como a gente viu ali.
A lógica é que a criança utilize os cartões para elaborar ou responder perguntas e manter uma conversa. Então ela não fala, ela não se expressa, ela vai conversar, dialogar com o seu interlocutor por meio dos cartões, por meio das imagens. E isso, gente, ela desenvolve, ela aprende. Muitas vezes o atendimento educacional especializado trabalha isso com a criança no contraturno e depois leva para a gente aprender também a se comunicar com a criança em sala de aula. Só que reforçando ainda sobre o método PECS, a criação daqueles cartões de comunicação, existem programas para isso, tá? Tem um programa, por exemplo, que é o Board Maker, que as salas de recurso elas recebem essa licença do programa pelo governo, para que os professores da sala de recursos lá do AE consigam criar essas pastas de comunicação. É bem interessante. Aqui é um método que é o método FluorTime. Ele não é um método tão conhecido assim, mas ele também pode ser que vocês encontrem crianças por aí que vocês recebam que tenham terapia com esse método FluorTime. É uma ideia de estimular o desenvolvimento emocional e relacional da criança. Então aqui é um método já mais voltado para a questão emocional, controle de emoções e por aí vai. Pretende desenvolver competências emocionais e também intelectuais e não foca apenas na correção de comportamentos isolados. Então, isso é o que diferencia, por exemplo, do método ABA. O método ABA visa corrigir, por exemplo, os comportamentos que eu não quero que a criança tenha e reforçar os comportamentos que eu quero que ela tenha. Aqui no FluorTime, ele não foca nessa correção, ele vem como uma outra alternativa para quem não gosta de utilizar o ABA, que é mais focado nesse desenvolvimento de competência emocional e também intelectual, e não na correção daquilo que eu não quero. Subentende-se que isso vai acontecer naturalmente a partir do momento que eu desenvolvo outras competências. Esse método não é tão conhecido, tá, gente? Mas vocês podem ouvir falar dele. O tópico 13 é um tópico que é muito caro para nós da educação, muito importante, que é a ideia do mediador escolar. E aqui a gente pode chamar de auxiliar, de segundo professor, e aí tem um monte de nomenclatura. Esse é o profissional que atua como elo entre a criança, os educadores e os pais, né? Então esse segundo professor, esse auxiliar, ele faz essa corrente, esse elo, né? Essa ligação entre a criança, ele tem contato com a criança, ele tem contato com a família, ele tem contato com o professor. Então é sim uma figura muito importante. Gente, muitas pessoas ainda cometem um equívoco achando que para a gente ter educação inclusiva a gente tem que ter o mediador, o segundo professor, e essa não é uma verdade. As políticas elas não defendem o uso indiscriminado do segundo professor, porque ao mesmo tempo que ele traz um benefício muito significativo, ele também pode trazer aí um prejuízo para o desenvolvimento da autonomia. E aí tem um monte de discrepância na legislação, porque as políticas nacionais dizem uma coisa, mas as políticas estaduais e municipais dizem outra. Então você vai ter escola que você tem o segundo professor, tem escola que você tem o auxiliar só para as atividades de vida diária, ele não tem papel pedagógico. Então essa questão do segundo professor, do auxiliar, é uma questão ainda muito polêmica e muito controversa e que não há uma clareza tanto conceitual quanto legal do papel, de quem é esse sujeito e qual que deve ser o papel dele. É algo que a gente precisa discutir muito e estudar muito ainda no campo da educação especial inclusiva. Mas um fato, tem muitas pessoas na faculdade que já atuam nesse papel, é que ele não pode ser só um facilitador. É um grande equívoco que a gente encontra. Ele não pode só facilitar as tarefas, mas ele tem que atuar como uma sombra da criança. Ele tem que acompanhar, auxiliar, regular, estimular, corrigir, acalmar, fazer tudo isso. Só que olha ali no finalzinho da última linha. Quando necessário. E é aqui que a gente vê o grande erro. Por quê? Porque geralmente quem atua nessa função são as pessoas mais jovens, as pessoas que estão em formação, acadêmicos, pessoas que ainda não têm tanta experiência e que acabam, claro, numa intenção muito positiva de contribuir com o desenvolvimento da criança, acabam podando a autonomia dela. Então uma dica, eu acho que até já falei isso para vocês em alguns momentos, uma dica que eu posso dar para quem é auxiliar de educador, segundo professor, é que quanto menos você se fizer necessário, geralmente melhor está sendo o seu trabalho, porque você está conseguindo desenvolver a autonomia da criança.
Não é para ficar andando com a criança pela mão o tempo todo, só quando for necessário para a segurança da criança. Não é para ficar carregando a mochila da criança, não é para fazer as coisas pela criança, não é para fazer as tarefas pela criança. Esse é um grande equívoco, gente. Claro que você vai ter que interagir muito com ela, é uma proximidade muito grande, mas sempre visando a autonomia. Não pode deixar a criança sem ter contato com as outras. Se alguém falou alto com ela, você já não deixa. Se alguém encostou nela, você já não deixa. Não é esse o objetivo. Para isso, eles já têm as famílias que fazem isso, que super protegem. Né? Não é o papel de quem trabalha diretamente como auxiliar ou segundo educador, segundo professor. A ideia é que você atue como uma sombra. E aí você é que tem que ter o filtro. Você é que tem que fazer o julgamento em cada situação. É necessário que eu faça intervenção ou não? É importante que essa criança passe pelas experiências, que ela sinta alegria, que ela interaja, que ela passe por rejeição, que ela passe por susto, que ela chore, que ela caia. Ela precisa vivenciar as experiências, né? Sempre de forma controlada, sempre com muito cuidado e com esse segundo professor, nos casos em que é necessário, ele atuando como uma sombra. A partir do momento que ele julga, não, isso não pode. Eu preciso proteger a integridade da criança e toda a condição dela, então eu vou fazer a intervenção, inclusive para ensinar também as outras crianças a interagir com ela e por aí vai. Mas sempre permitindo, no máximo possível, a autonomia da criança. Se você é um auxiliar de educador, um segundo professor, que não tem como foco a autonomia, você não está trabalhando no caminho certo. Esse é um alerta bem importante que eu gosto de fazer. Ainda sobre o mediador, é muito importante que ele também tenha contato com os outros profissionais que atendem a criança, psicólogo, terapeuta, esse contato é muito importante. Também é muito importante que ele faça registros, documentação de todo o trabalho e jamais esqueça que o foco é a autonomia da criança na escola. Acho que essa tecla eu bati bastante. Depois a gente tem aqui uma modalidade que o autor do livro traz, que são os esportes. Aqui a gente está falando da psicomotricidade de modo geral, né, gente? Que pode trazer muita melhora para a saúde clínica, habilidade motora, consciência corporal da criança. E também, além disso tudo, obviamente, autoestima, socialização e inclusão. Aqui eu acho que é um tópico que a gente nem precisa adentrar tanto, mas já é há muitos séculos comprovado, há muitos séculos comprovados os estímulos e os benefícios que os esportes, as atividades físicas trazem para todas as pessoas, e isso não é diferente para as pessoas com autismo ou com outras deficiências. Então, sempre que possível, né, trabalhar nessa perspectiva pode vir a trazer muitos benefícios para a criança. E o último tópico que o autor trabalha aqui nesse tópico do seu livro que nós estamos analisando hoje são os grupos de apoio. Então aqui ele está se referindo, gente, a grupos que são formados geralmente por pais profissionais e pesquisadores. As famílias das pessoas com autismo são muito engajadas socialmente, elas têm grupos, elas têm associações, elas têm grupos de apoio. Então, as famílias, quando elas integram esses grupos, elas se fortalecem mutuamente e isso, na maioria das vezes, é muito positivo para o desenvolvimento dessas crianças. Promovem campanhas, né, motivam e orientam as famílias, geralmente sobre diagnósticos, tratamento, possibilidades educacionais, como que funciona essa inclusão e por aí vai. Aqui eu trouxe o exemplo da AMA, né, que é uma instituição já, claro que a AMA já está muito além do que é um grupo de apoio, mas ela se configura também como um local específico onde as pessoas com autismo podem buscar apoio, principalmente nos casos mais severos, mais graves, né? Então, esses grupos de apoio, gente, são muito importantes porque eles fortalecem a luta coletiva dessas pessoas. E aí, claro, a ideia de coletividade, a gente sempre consegue mais e vai mais longe na perspectiva da coletividade. Sozinho, a gente não vai tão longe. E aí, isso vale para esse tópico sobre autismo que nós estamos falando e, vamos ser sinceros, para praticamente tudo na vida. E era isso, gente, que eu queria trazer para vocês, desses tópicos aqui do livro do Teixeira, que eu pedi para vocês fazerem a leitura, esses 15 tópicos que ele aborda como as principais possibilidades terapêuticas e educacionais direcionadas para o autismo. Isso aqui, gente, só isso aqui é material para uma disciplina. Então, é óbvio que cabe a vocês ver o que chamou atenção, buscar, se aprofundar, porque o autismo tem conteúdo aí para a gente estudar por décadas e não acaba. Tá bom? Então era isso, um forte abraço e até mais.